Foi bem, então tá gravando. Vamos ver se depois vai dar certo, né? Foi bem, gente. Então, boa noite a todos, né? É Boa um prazer noite. estar aqui com vocês. Mais uma vez, se retornar é porque nós vamos tentar continuar, né? Até onde der. Então, na semana passada nós fizemos aquela introdução para mostrar como seria a condução desse curso. Agora nós vamos começar, né? Esse primeiro módulo é o contexto histórico e cultural. Então, está dividido em três aulas. Então, essa primeira aqui, nós vamos falar do judaísmo no Segundo Templo, em suas divisões, e os principais grupos religiosos, fariseus, saduceus, zelotes, essênios e tudo mais. Mas isso, né, esses são os principais, mas nós vamos falar de mais alguns. Então, o judaísmo do Segundo Templo, né, quando se fala assim, não, o judaísmo do Segundo Templo, o que isso quer dizer? É um período de tempo que vai desde a construção do Segundo Templo, aí por volta de 515 a.C., e até a sua destruição, né, nos anos 70. É uma revolução que começou em 65 e terminou em 70, depois de Cristo. Então, veja que é um período aí de quase 6 séculos, né? Então, e nesse período houveram muitas modificações, transformações no judaísmo. Por quê? A região do Oriente Médio, eles estão ali próximo do Mar Mediterrâneo, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um mapa aqui para vocês, para a gente melhorar aqui a nossa exposição. Então, veja que o local. Ô, Nelson, Oi, você está falando aí do Segundo Templo, né? isso. E o primeiro templo, o que significa? O primeiro templo, ele é vamos dizer assim, um mito. Né? Por que tem esse mito? É o mito do Templo de Salomão. Ah, tá. Não foi encontrado arqueologicamente nenhuma prova da existência do primeiro templo. O primeiro templo é assim como se diz assim, um mito mesmo, uma lenda. Por quê? O que está escrito na Bíblia, o jeito que ele foi construído, tem um cálculo aí que um camarada fez em 2010. Seria necessário os custos hoje, 5 bilhões de dólares, para você fazer um templo daquela magnitude. Não porque era grande, mas porque tinha muito ouro, muita prata, muita madeira nobre, né? Uma coisa inviável. E o tamanho dele era pequenininho. Né? Na Bíblia, o harém de Salomão era maior do que o templo. Né? Então, por não ter nenhum registro do reino de Davi, nem do reino de Salomão, registro arqueológico, então o- os historiadores acreditam que esse período é um período mitológico. Não teve. Né? Passa a existir concretamente com o Segundo Templo. Eu estava lendo aqui um autor, ele fala que o inicia pelo nascimento de Adão e Eva, né? Tem alguma coisa referente a isso? Não, aí nós vamos lá realmente para o campo realmente da fé, né? A fé é que vai Ah, definir isso, né? Porque realmente não tem nenhum registro
Ainda Não é uma mais referência não é uma sobre isso, né? referência. Adão e Eva, então, não tem nem como, né? Pois é. Dar uma referência disso. Né? Muito bem, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui essa imagem. Aqui, ó. Deu certo. Então, tem essa região aqui é o deserto do Sinai, aqui o Egito, o mar Mediterrâneo. Eu peguei o desenho errado. Mas Jerusalém, veja só, o mar Mediterrâneo, aqui para cima, nós vamos ter a Europa, aqui a África, e para trás aqui nós temos a Ásia. Então, essa região aqui é uma região super concorrida devido à geopolítica. Então, ele é um ponto estratégico. Então, ele foi dominado tanto pelos egípcios, como os gregos, os romanos, persas, né? E todos os outros povos que estavam aqui dominaram essa área. Então, eles sofreram muita influência religiosa. Né? Então, por causa disso é que esse período teve muita interferência cultural, uma troca de cultura muito grande, para que eles pudessem construir uma ideia de Deus em função, vamos dizer assim, das suas necessidades, né? Necessidade de liberdade, de expressão política, porque sempre foi uma região dominada por outros povos. Os judeus tiveram pouquíssimo tempo de liberdade política, sempre foram dominados por outros. Então, nesse período de 515 a.C. até 70 DC, eles vão construir toda a sua identidade de povo, de nação e de cidadão. Então, quando o cara se disser, eu sou judeu, então vai ter uma referência direta a esse período que estamos referindo, que é o judaísmo do segundo templo. E se vocês observarem, os judeus, eles não têm não tiveram muita influência naquela época, né? Influência musical, filosófica, matemática, arquitetônica. A influência dele foram religiosas. Vocês podem procurar. Né? Os judeus é o quê? É imediatamente levado em relação à religião. Essa construção aqui é típica judaica. Não tem. Essa matemática foi desenvolvida pelos judeus. Não tem. Nesse período, eles são exclusivamente voltados para a religião, porque era a única coisa que eles poderiam dizer que era dele. Porque eram dominados por outros povos e obedeciam a outros povos. Se quisesse construir alguma coisa, teria que ser através da autorização de quem estava dominando. Certo? Bem, então, quais são as características principais desse judaísmo do segundo templo? Então, o principal é o templo, né? O templo, quando a Babilônia invade em 586, se eu não me engano, invade essa região, né, da Judéia, eles vão provocar o êxodo. Um pouco antes, em 726, a Síria toma Samaria. Quando ela toma Samaria, ele já manda três quartos dos samaritanos embora. Então, é a primeira diáspora, a grande diáspora judaica. Em 586, a Babilônia domina a Síria e conquista os territórios dela. E, consequentemente,
a Judéia. Então, ele invade a Judéia. E ele coloca lá um rei para tomar conta lá. Mas o rei faz uma revolta lá, querendo tomar novamente o poder, e ele vai lá e expulsa todo mundo e ele retira, né, da Judéia os construtores, os ferreiros, os nobres, os sacerdotes, enfim, todo mundo que tinha condições de criar armas ou condições para uma revolução. Ele leva todo mundo para a Babilônia. E lá fica só os criadores de gado, o povo mesmo, né, que fica lá. E esses, que ele chama da elite, é retirado e fica numa situação confortável, né? Eles não são escravos. Eles só não podem sair e voltar. Mas eles não são tratados como escravos. Tanto que eles ficam 50 anos. Aí, então, a Babilônia é dominada pela Pérsia, né? O Ciro. Aí Ciro diz assim: olha, vocês podem voltar para suas terras. Muitos judeus não quero voltar para aquilo lá, não. Aquele é seco, aquele negócio. Não, vou ficar. Já casei aqui com a Babilônia, aqui bonita. Já tenho filhos, eu estou aqui. Não quero mais, não. Então, quem volta para a Babilônia, para os judeus, são os reis, os sacerdotes, aquelas pessoas que têm alguma influência, que tinham alguma influência aristocrática, do sacerdócio ou alguma coisa da nobreza. Aí eles voltam e encontram lá o povo. Aí o povo olha assim para eles: ué, o que é que vocês estão fazendo aqui? Não, nós viemos pegar de volta as nossas terras. Aí tem outras histórias aí do jubileu, né? Depois de 50 anos, tem um perdão que coincide. Agora tem que voltar às terras para quem era de volta. Então tem todo o jogo político. E o Ciro, o que ele diz? Então, não vou me adiantar muito, lá na frente vai ter. Então, eles vão construir Zorobabel, que é lá o sacerdote lá, vão construir o templo. E como eles estão voltando 50 anos depois, e o povo que está lá não tem uma identidade religiosa, eles vão então criar uma estrutura teológica e, dentro disso, um aspecto social e político para que o povo possa ter uma administração, né? Começa a se criar um Estado para poder o povo ter uma territorialidade, uma nação. Então, eles sempre tentavam se reunir em volta do que era sagrado. E, no caso, o Templo de Jerusalém, que eles começam a construir, justamente para atrair a atenção de todo mundo. Durante esse período todo, eles vão ter que escolher quais são os textos que são mais importantes para a vida e a conduta social e política desse povo que está sendo construído. Então, eles vão escolher, então, o que eles chamam a Tanakh, mas no início agora é só a Torá. A Torá já tinha uma influência e agora eles vão definir realmente quais são os textos que vão construir a Torá, que é a Gênesis, o Deuteronômio, o Levíticos, o Êxodo, e tem mais um, são 5. Números. Então, esses 5 livros, eles vão fazer parte da centralização da conduta religiosa desse povo. Veja que é os que vieram da Babilônia, que a Babilônia em Nínive, a Babilônia tinha uma mania assim, de pegar sempre as elites e levar para Nínive, não como escravos, mas uma condição, não era de cidadão, mas o rei lá vivia como rei, tinha a ala dele lá separada, assim como os outros. E os sacerdotes tiveram acesso à biblioteca de Nínive. Então, eles entenderam que existiam outras
outras culturas falando de Deus, outras religiões. E eles então começaram a fazer um sincretismo entre o que eles estavam entendendo na biblioteca da Babilônia e o que eles compreendiam de Javé. Então, aí eles começam a construir. E qual é a grande diferença? A grande diferença é que antes da Babilônia, não é nem os judeus, eram os israelitas, eles eram politeístas. Depois, quando eles voltam da Babilônia, né, com a Babilônia, agora é a Pérsia, né, o Ciro, eles são monoteístas. É uma diferença significativa, né? Então, o judaísmo começa nesse período, quando eles voltam da Babilônia. Até então, eles não têm uma ideia de Deus único. Ele tem a ideia assim: tem Javé, tá? Nós só devemos adorar Javé, não os outros deuses. Então, isso é caracterizado como a monolatria. Entre os diversos deuses que existem, ele adora somente um. E nas escrituras do Antigo Testamento, a gente vai ver lá o Isaías brigando com o sacerdote de Baal, né? Aquele negócio lá de que ele corta a cabeça. A gente vai vendo a briga lá não é a briga, quando Deus manda o Abraão matar o filho dele, é porque tinha restícios. Isso quer dizer o quê? Isso aí é o restício dos sacrifícios humanos para os deuses. Os Elohims, que eram o plural de deuses, é o Baal, que tinha grande influência naquela área toda ali. E quando eles voltam da Babilônia, então ele começa a construir a ideia de que só tem um Deus. Então, essa é a diferença fundamental da característica que vai surgir no segundo tempo. É o monoteísmo judaico. Nelson, Sim, você falou que eles eram politeístas até então, em uma monolatria. isso. A partir do momento que o pessoal hoje admite nessas confusõezinhas, né, sociais, que eu digo, que o Islã é outro Deus, não é o mesmo Deus cristão, Não, será que nós não estaríamos na mesma situação? a compreensão pode ser que seja outro Deus, né? Mas a intenção a referência é a mesma, já que a referência é a Bíblia judaica, né? Agora, a compreensão do que seja Deus é diferente, porque o Deus cristão também é diferente do Deus judaico, né? O Deus judaico, ele é aquele monoteísmo radical, que é de raiz, é único. E do cristão já são três, é trino, né? E o do Islã também, apesar de ter uma referência ao judaísmo, também tem outras características de compreensão para adaptar-se à fé. Entendeu? Certo. Uhum. Bem, aí tem a diversidade religiosa. Como a gente estava falando há pouco, uma religião muito antiga, né, à medida que os judeus vão tendo contato com outras religiões, eles vão tendo também outras compreensões. Então vão surgir várias seitas em função da compreensão de que eles aprenderam em contato com outros povos. Aí vão surgir os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, cada um com suas próprias interpretações, mas não fugindo da fé, mas compreendendo como que essa fé pode ser expressa, né, dentro de um critério assim de salvação. Todo mundo quer ser salvo. Agora, como que vai ser salvo? Então, essa salvação é que vai fazer a diferença para a explicação como que cada um desses grupos são salvos através da ação de Javé. Ok? Se tiver rápido, vocês avisem aí, por gentileza.
Aí, dentro das principais características ainda, como os judeus eram sempre dependentes, eles chamam assim, Estado cliente, né? Eles eram dependentes de outro Estado, outro país. Então, eles pagavam impostos. E se não pagasse, o problema era deles. Não tinha que abragar, não, tinha que arranjar o jeito. Então, havia muito sofrimento, muita fome, muitas necessidades por causa desses impostos que eles tinham que pagar. Então, ele fala assim, caramba, velho, não tem como a gente escapar disso. Toda vez que a gente tenta escapar de um, vem outro maior e nos engole. Então, só tem um jeito, é Deus. Deus vai ter que vir interferir na história, porque a gente não tem mais como, não. E eles já tinham a ideia de que Deus salvou eles lá do Egito. Né? Já tinha aquela ideia. Esse imaginário religioso deles faz com que agora, junto com essa perspectiva que eles estão vendo, essa realidade que eles se deparam, de que somente Deus pode salvá-los. Aí, então, vai surgir essa corrente apocalíptica e a messiânica. A apocalíptica olha, Deus vai vir, vai julgar e acabou o mundo e começa outro. Agora sob o domínio de Deus. E o Messias, a messiânica, vai vir alguém em nome de Deus para nos conduzir para um local, para um estado de felicidade, porque do jeito que está, não dá para aguentar, não. Então, esse imaginário, né, eles vão expressar dentro da religiosidade deles na forma de uma pureza moral e uma pureza ritualística, para que eles possam, então, ser dignos de ser salvos, ou no juízo final do Apocalipse, ou escolhido pelo Messias. Então, essas duas grandes correntes vão seguir, né, até hoje, os dias de hoje. Tem outras, as outras vão desaparecer ou vão ser absorvidas, né, nessas duas principais. Bem, vejam como a cultura, a relação entre os povos vão se relacionando e criando uma trama. Né? E essa trama é outra trama cultural. Né? Os gregos lá, nem o grego, a Macedônia, né, com o Alexandre o Grande, ele, nas suas conquistas, ele faz uma conquista assim rápida, né, em grandes partes do mundo conhecido, da região ali do Oriente Médio, em volta do Mar Mediterrâneo. Ele faz essa influência, domina, e ele casa com cada uma das princesas. Né? Então, ele faz um casamento para poder manter os laços políticos, né? E, nisso, criar influências helênicas, gregas, típicas da cultura grega. Então, ele não para muito em cada país que ele domina, mas ele deixa alguma coisa que é essa cultura. Então, por exemplo, quando ele chega no Egito, ele toma lá o Egito, né, não é nem através de guerra, porque o Egito estava sob o domínio de outro lá, que ele falou, não, é melhor ficar sob o domínio desse aqui do que do outro. Aí ele cria Alexandria. Alexandria está fora. Ele era um cara que não influenciava muito a cultura. Ele cria Alexandria fora dos limites lá do Egito, mais próximo do mar. E cria um porto em essa cidade. Ora, onde tem porto, né, ele começa, então, e quem vai influenciar muito ele é o Ptolomeu, né? Ele é um general dele, na morte dele, que vai criar e investir muito em Alexandria, e ela vai se tornar
essa referência helenística ali, tanto para o Egito como para os outros países da região. Então, e quando eles voltam, essa influência helênica vai assumindo, né, características no mundo oriental, ali do Oriente Médio, a língua que eles passam a falar é o grego. E tem o koiné, que é também um grego assim, tipo, misturado com é um dialeto, né, que vai surgir devido às influências do semita, da língua semítica, com o grego. Nasce esse koiné. Mas é grego, dá para entender, né? O grego entende. E os judeus tentando se manter. Olha, já tinha influência política, já tinha os impostos a pagar. Aí fala assim, caramba, bicho, agora vem ainda mais essa. Qual era essa influência helenística? Era o modo da cultura, como ela educava, né, as crianças, os jovens, através de esporte. Então, tinha os ginásios, era levando para a guerra, era compreender os deuses deles, né? E o judeu fala, não queremos isso, não. Aí eles se fecham como uma proteção da influência grega. Mas essa proteção, esse fechamento, não quer dizer que fique imune. Né? Por quê? Porque sempre vai ter alguém que vai ter interesse, que vai gostar. Aí tinha sacerdotes que eram pró-helênicos e outros que eram radicalmente contra, mas tudo dentro do mesmo poder. Isso vai gerar essa revolta macabeia, né? Os irmãos macabeus, lá no segundo século antes de Cristo, vão fazer uma revolta e eles realmente vão ficar independentes, mas pouco tempo, que depois vem Roma e abocanha eles de novo. Eles vão ficar aí, 100 anos, um século independentes. Mas cheio de revoltas internas, cheio de brigas internas, guerra civil e tudo mais. Por quê? Porque a influência grega está ali dentro. E nesse período também temos a ascensão do cristianismo. Então, durante o período do Segundo Templo, nós vamos ver nessas várias correntes teológicas que vão surgir, vai surgir uma com Jesus, que não é cristianismo, é uma compreensão judaica, né, que depois vai se tornar uma seita e depois vai virar religião, que ela vai se tornar assim, independente do judaísmo. Mas no início, com Jesus, ele é judeu. É uma linha de pensamento judaica, como tantas outras que tinham. Né? Então, essas são as principais características que a gente pode ver ao longo desses 5 séculos aí do judaísmo do Segundo Templo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá rápido? Tá devagar? Tá bom? Não, não, tá bom, tá ótimo. O que eu quero perguntar é o seguinte: então, dentro do Segundo Templo, tem toda essa compreensão, toda essa criação de que vem o Messias, Isso. certo? Aí o Terceiro Templo é o Messias nele, é isso? Não, não, não. O Terceiro Templo não vai ter. Né? Aí já vai mudar a compreensão para o cristianismo. Tá, aí Porque acontece tudo no Segundo Templo. no período do Segundo Templo, até 70, Ah, tá. né? Até o ano 70 Aham. depois de Cristo. Ah, tá. Tá certo? Ok, tá certo. Pois bem, então nós vamos ver agora o contexto histórico. Muito bem, então tem essa figura aqui, é chamado o cilindro de Ciro. Se vocês deram um zoom aí, acharam na internet, está escrito aqui que os povos dominados pela Babilônia agora, sob
o regime da Pérsia, podem voltar para as suas terras e voltar-se novamente para as suas religiões, construir seus templos, e se precisar de uma ajuda, a gente também dá uma ajuda, tal, bababá, bababá. Está tudo escrito aqui. Nessa parte quebrada aqui, ele diz assim, eu dou uma parte em... Aí quebrou aqui. Não dá para saber se era dinheiro ou não. Aí, bem, como não está escrito, então não vamos dar nada. Não vamos deixar. Mas esse cilindro, porque na Bíblia tem assim, ele foi reconhecido por alguns judeus como o Messias. Olha só como as expectativas, né? Na época, muitos judeus acharam que o Ciro era o Messias. Por quê? Porque ele libertou o povo. Aí, e ele, né, com esse título de Messias, tal, libertou não só os judeus. Na Bíblia tem só os judeus, mas ele libertou muitos povos que estavam sob a dependência deles, da Pérsia. Aí o que. Agora não podemos confundir um bom administrador com uma pessoa, vamos dizer assim, com compaixão, sentimento humano, caridoso e tudo mais. O Ciro, ele era um administrador. Era um imperador, né? Então, o cara tinha que ser um bom administrador. Aí ele pensa assim, caramba, para me manter esse povo aí, tudo aqui na minha dependência, eu tenho que manter exércitos, alimentar esse povo fora, que é uma dificuldade danada, é um custo muito grande para os nossos cofres. Então, eu vou fazer o seguinte, um acordo com eles. Eu vou libertar, né? Mas eles serão os meus clientes. Eles vão ficar me pagando. Eles já me pagam. Agora eu vou retirar as tropas, eles vão achar que eu sou bonzinho e se alguma coisa acontecer, eu vou lá com minhas tropas e abafo a revolta. Né? Então, ele, como um administrador, um bom administrador, querendo cortar custos, fez isso. Certo? Não porque ele era bonzinho, mas por necessidades administrativas. Então, ele faz com que as pessoas, né, recuperem as próprias tradições religiosas. E é aqui que os judeus começam a construir, dentro daquele imaginário religioso que eles já tinham, a sua compreensão de que existe um Deus único. Porque eles já tinham aprendido nas bibliotecas da Babilônia, em contato com outros povos, uma compreensão maior. Tanto que a gente vai encontrar agora, né, depois foi descoberto, que muitos dos escritos judaicos da Bíblia têm algo parecido em outros escritos. Então, por exemplo, a história de Moisés, né, também tem um paralelo com os babilônios. A inundação lá do Noé também tem outra versão. E a gente vai encontrando, né, paralelos entre os escritos religiosos de uma cultura com outra. Por quê? Porque ninguém cria nada do nada. Sempre tem que ter uma continuidade, embora lá na frente ele possa fazer uma ruptura, uma descontinuidade, mas as bases têm que existir em algum canto. Então, após o exílio da Babilônia, os judeus retornam a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel e começam a reconstruir o templo. Então, o período do Segundo Templo foi marcado por sucessivas dominações estrangeiras. Aí tem os persas, gregos, seleucidas. Os seleucidas eram generais. Era o general do Alexandre o Grande, que ficou na Síria. E, por último, os romanos. Então, eles saía um, entrava outro. Então, por isso que ele dizia, realmente tem que vir um Messias, ou então acabar tudo para começar de novo, porque não tem jeito. Do jeito que está, nós não temos forças militar, política, nem nada para nos libertar. Ok?
Aí, ainda no contexto histórico, quando a gente chega lá em Herodes, né, já no próximo do século I, Herodes ele manda ampliar o templo, né, transformando um dos maiores santuários religiosos do mundo antigo. Por quê? Porque o bicho era também administrador. Então ele falou, para mim conseguir o apoio dos judeus, ele não era judeu, né? Ele investe na construção do templo. Então faz um negócio suntuoso, um negócio que dizem que foi muito bonito. E durante a revolta, que começa no ano 65, em Jerusalém, o segundo templo é destruído em 70. Né? O general Tito Kilmer, ele cerca lá e destrói tudo e expulsa de novo os judeus para o mundo. Aí começa outra vez outra diáspora. Então, esse período foi crucial para a formação da identidade judaica e teve um impacto duradouro na história religiosa e cultural do mundo. Então, vamos fazer aqui um recorte aqui para a gente entender qual a influência que os judeus tiveram no mundo. Né? Por quê? Porque eles eram expulsos de suas terras. Então, ele não tinha uma nação. Então, a nação deles era sempre dominada por outro. Mas eles sempre tiveram um elo de ligação através da religião. A religião era o elemento que fazia a ligação entre os judeus. E onde eles estavam, eles tentavam manter essa identidade religiosa através da Torá. Mas vejam, ora, o judaísmo da Palestina, né, o judaísmo de Jerusalém e o judaísmo lá de Cafarnaum eram diferentes, porque a compreensão da Torá era diferente. A compreensão da Torá pelos judeus que viviam lá na Antioquia era diferente. Então, eles tinham ideias diferentes porque estavam em contato com outras culturas, outras formas de ver e compreender o mundo, e quando lia a Torá, entendiam diferente dos judeus de Jerusalém, por exemplo. Então, isso acontece com qualquer tipo de compreensão de conhecimento. Mas só que eles têm a persistência em manter essa ideia de que Javé é o criador do mundo. E eles levam isso devagar, né, devagarinho, para o mundo que eles vão. Qualquer parte do mundo que eles forem, eles levam essa ideia. Então, de Alexandria, no Egito, fundado lá por Alexandre o Grande, fica sendo o maior centro judaico, né, depois da própria Palestina, de Jerusalém. E eles vão traduzir, lá no século III a.C., a Biblioteca de Alexandria. Ptolomeu vai mandar traduzir as escrituras judaicas para o grego. Por quê? Porque muitos judeus já não entendem mais o hebraico. Não sabem mais ler. Aí o cara falou, para não perder a identidade deles, ele falou, não, nós temos que ler agora em grego. Aí traduz a Septuaginta e coloca alguns livros a mais do que o original, lá do hebraico, que é o que tem na Bíblia Católica. Mas, veja só que, quando coloca em grego, né, o acesso às escrituras passa a ser do mundo grego, a compreensão do mundo grego, a tradução. Perde-se a referência original.
Como a gente lendo a Bíblia hoje, se a gente não souber a língua original lá, o grego lá da época, a gente não sabe, não tem nem noção do que aquilo significava. Por causa que as palavras vão se atualizando, o sentido vai mudando e o mundo vai criando outras compreensões de vida. Não é isso? Então, a compreensão do que seja o Deus único vai sofrendo adaptações de acordo com o local em que ele está. Embora é Deus único, tá? Tudo bem, mas o Deus único não é bem como o outro diz. Aí começam as brigas. Que a gente vai ver quando chegar nas heresias. Mas, neste momento aqui, é só a ramificação do mundo judaico dentro da influência da cultura helênica e sofrendo, tanto o helenismo quanto o judaísmo, sofrendo influência e formando algo diferente, tanto de um quanto de outro. Aí tem o Filon de Alexandria, era um cara que tentava adaptar o pensamento hebraico ao pensamento judaico, ao pensamento grego. Então ele pega a Bíblia e começa a compreender e transformar e a dar sentido o que está escrito para a compreensão do mundo grego. Se o grego não aceitava aquilo, aí ele, não é exatamente assim. Vamos tentar transformar isso numa compreensão. Aí fala, não, isso aqui pode ser uma compreensão simbólica. Isso não é verdade. Então, o que o outro acredita que é verdade, quando chega no mundo grego, o grego não acredita naquilo. Não. Aí ele já dá uma outra compreensão através de um simbolismo no qual vai representar a mesma escrita, porém com um sentido diferente. Vocês estão entendendo, né? E isso em Atos, o apóstolo Filipe, ele está lá andando lá numa caravana e tem um eunuco lendo a Bíblia hebraica. Só que no grego, né? Aí ele chega lá para o eunuco e fala assim, entendes o que está lendo? Aí ele pergunta, né? Entendes o que está lendo? Aí ele começa a explicar, aí já que Felipe agora, dentro de uma visão cristã, explicando a literatura que o eunuco está lendo hebraica, mas dentro de uma compreensão cristã. E hoje em dia, se você pegar um judeu e um cristão e um islã, eles vão ler a Bíblia hebraica, os mesmos textos, com compreensões diferentes. É o mesmo texto, mas cada um puxando para a sua compreensão de mundo e de vivência. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Para não gastar muito minha garganta? Fala, Nelson. Fernando. Opa, fala aí, velho. Seguinte, a Septuaginta ela não foi escrita ou traduzida antes da Era Comum e foi usada pelas comunidades cristãs que moravam fora da Palestina? Sim, sim. Ela foi traduzida no século III, mais ou menos no Anticristo. Isso. Né? Tá. Justamente para os judeus que não sabiam mais o hebraico. Sim. E com essa diáspora, né, eles começaram a se perder e, consequentemente, perderam referência. Isso. Show. Aí nós temos uma linha de tempo aqui sobre o domínio sobre a Palestina. Aí, de 539, né, no primeiro quadro aí, o domínio da Pérsia com Ciro Grande. É quando eles voltam para a terra deles, lá, para a Judéia, e começam a reconstruir o templo. Aí, em 332, aí vem o Alexandre o Grande.
aí já conquista a Pérsia e, consequentemente, assume o comando aí dos judeus, que é o início da helenização. Aí, mais ou menos aí nesse período de 300 a 200, é o domínio ptolomaico, onde a helenização é mais forte. O Ptolomeu é o general, um dos generais, né, que ficou lá no Egito. Aí, então, o Egito passa a ter influência sobre a Judéia. Então, e a helenização se torna mais forte. E um dos aspectos que a gente vai ver da helenização egípcia, da aculturação egípcia, né, do sincretismo religioso, no cristianismo, quando a gente vai ver Maria, né, com muitos aspectos de Ísis. Né? Então, quando vocês veem, por exemplo, a figura da Madonna, né, essa figura originalmente é de Ísis. Né? Ísis com o menino Horus, o deus Horus, né, que o cristianismo vai adaptar com Maria, com Jesus. Um dos aspectos que a gente vê do sincretismo religioso devido às influências culturais. Aí depois vem um domínio seleucida, que é outro general do Alexandre, mas está na Síria. Aí ele vem na guerra, vence o Egito e fica... Né? Aí que tem a revolta dos Macabeus. Aí depois tem um acordo lá que eles fazem com o romano e Roma toma conta. Aí depois, em 70, mais ou menos aí 140 anos aí, mais ou menos, tem a destruição do templo. Então, essa linha de tempo aí nos mostra todo esse período aí, como foi construído as ideias de 5 séculos, a ideia do Deus único e como que foi construindo a identidade judaica, né? Do povo judeu. Para se dizer, eu sou judeu. O que é preciso para se dizer, eu sou judeu? Então, foi construído durante esse período aí.